De agora em diante que ninguém me perturbe com essas coisas, pois leve em meu corpo cicatrizes que mostram que eu pertenço a Jesus. Muito bem. Irmãos, quando nós falamos sobre andar com Deus, sobre seguirmos a Ele, nós estamos falando sobre sermos seus discípulos. E discípulos de Jesus, eles, além de terem o seu fundamento trocado, porque agora Cristo fundamenta a sua vida, discípulos de Jesus, além de terem o coração redimido, e eles recebem novas afeições, eles passam a amar o Senhor e amar o que Deus ama. Os discípulos de Jesus também desenvolvem virtudes, né? O fruto do discipulado são as virtudes. Então, o fundamento do discipulado é o Cristo como verdade. Então, Cristo vai se revelar como verdade. Isso é muito, muito especial. Mas quando nós pensamos em Cristo se revelando como vida e alcançando o nosso coração e como caminho e alcançando o nosso caráter, eu vejo um resultado nisso. Então, preste atenção. Quando o seu fundamento é trocado, o seu coração é redimido e você dá o fruto de transformação, que são as virtudes, você passa a ser um ser diferente do que aquele que entrou na vida cristã. Vou te explicar. O André Galina, de 16 anos, que conheceu a Jesus, entregou a sua vida a Jesus, era um. Mas ao ter o fundamento trocado, ao ter o coração redimido e ao ter virtudes desenvolvidas, essas três coisas elas vão produzir um novo ser, uma nova pessoa. E é isso que eu chamo de o selo do discipulado. Uma pessoa que carrega marcas. O apóstolo Paulo aqui em Gálatas 6,17 diz: ninguém me moleste, ninguém me perturbe, ninguém enche o meu saco, em outras palavras, porque eu carrego na minha vida as marcas, as cicatrizes de andar com Cristo. Eu lembro que quando estava escrevendo esse capítulo, algumas semanas atrás, poucos meses atrás, 2 meses atrás, foi quando o Silvio Santos morreu. Eu estava terminando esse livro, já caminhando para encerrar esse livro. Eu estava retirado ali escrevendo, inclusive na cidade de Santos, e veio a notícia que aquele homem, aquela figura muito conhecida, o Silvio Santos, tinha vindo a óbito, tinha falecido. E eu comecei a ver assim, gente, no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, estava acontecendo na televisão, fui ali almoçar, comer num restaurante, todo mundo comentando. E eu percebi que todo mundo tinha algo para contar de algo que era uma marca do Silvio Santos. Ou o jeito de falar, ou a forma de fazer o que ele fazia. E eu falei, uau, o ser humano, quando está para sair da sua vida, ou quando termina os seus dias na Terra, ele vai deixar marcas. Marcas. Eu lembro que, ao meditar nisso, eu estava já nesse capítulo, e meu coração foi muito confrontado. O Espírito Santo perguntou para mim, André, quais são as marcas da sua vida? E isso me levou a perceber claramente, um verdadeiro seguidor de Jesus carrega as marcas de Cristo na sua vida. Não tem como ser um discípulo de Jesus e não ter marcas de Cristo na sua vida. Não há como você dizer com seus lábios, eu sou crente, eu sou um discípulo de Jesus. O selo do discipulado, ou seja, o resultado, a marca de originalidade, que aquilo é um produto de qualidade. A marca que você é um cristão de verdade é que você tem marcas na sua vida. Marcas na sua vida. Não tem jeito. Não tem jeito. Cristo tem as marcas do seu amor por nós. Eu acho isso interessante demais. Lá na eternidade nós vamos ver um Jesus que tem marcas nas mãos, marcas nos pés, marcas. Cristo tem as marcas da crucificação. Mas Cristo também tem a própria marca, ele como um ser eterno, de ser um homem glorificado. Tem no céu um homem marcado, Jesus Cristo. E Paulo, seu apóstolo, como os outros discípulos, eles eram conhecidos por estarem andando com Jesus, por terem as marcas de Cristo. Olha, o verdadeiro discipulado gera marcas em nós. Olha, isso é muito importante, porque você precisa entender algo. Nós estamos nos tornando aquilo que estamos contemplando, aquilo que estamos admirando. Eu fico vendo essa geração, e a política mostra muito isso.
como nós somos inclinados a idolatrar, como nós somos enganados com falsas esperanças. E aí quando nós estamos ali admirando pessoas que falam bem, pessoas que geram engajamento, pessoas que geram, expectativas, nós vamos adquirindo em nossa vida aquelas marcas. Então se você contempla pessoas mentirosas, você vai se tornando mentiroso. Você vai contemplando pessoas arrogantes, vai se tornando arrogante. Você vai contemplando pessoas orgulhosas, violentas, vai se tornando orgulhoso e violento. Então a prova de que alguém está olhando para Cristo, lendo a Bíblia, orando, seguindo a Jesus numa igreja, sendo acompanhado por pessoas mais maduras, a prova disso é clara. Esse ser humano vai ter marcas. O selo do discipulado é como se fosse um selo de qualidade, como se fosse ali uma garantia de que aquilo é verdadeiro. São as marcas de Cristo. Não tem jeito. Então veja, a prova que o seu fundamento foi trocado, que o seu coração foi alcançado e que virtudes estão sendo desenvolvidas na sua vida. Então a troca do discipulado, a redenção do discipulado e o fruto do discipulado se evidenciam, se provam no selo do discipulado, que são as marcas. Um pastor, um líder religioso ou alguém que discipula uma ou duas pessoas que seja, ele tem que ter uma linha de chegada real. O que é essa linha de chegada? Ele tem que ter algo em mente, que o objetivo do discipulado é gerar pessoas que se parecem com Cristo, que possuem as marcas de Cristo. E é sobre isso que nós estamos falando aqui nessa manhã, de nós termos as marcas de Cristo, de nós carregarmos em nosso viver aquilo que tem em Cristo, passa a ter em nós. No capítulo 6 do livro, tá aqui o livro Apenas Discípulos, esse livro lindo. Se você ainda não comprou esse livro, você pode comprar em uma das igrejas Dínamos, mas também nós estamos preparando aí um link de venda online nos próximos dias. Para você que é de mais longe, é só comprar, que vai chegar na sua casa. Tive o privilégio de escrever esse livro. Aqui nesse livro eu abordo algumas marcas de Cristo, algumas coisas que eu vejo que claramente elas são a evidência de que alguém anda com Jesus. E a primeira delas está na página 143, que são as obras. É interessante porque ali em João, no capítulo 14, quando Cristo se revela como caminho, verdade e vida, ele confronta os discípulos. Ele confronta os seus discípulos dizendo que eles deveriam crer nele, confiar nele. E aí quando ele confronta os discípulos nisso, ele diz: vocês têm que crer em mim, pelo menos pelas obras que eu faço. Eu faço as obras do meu Pai. Essa é a primeira marca de um discípulo, as obras. O que as suas mãos estão produzindo nos jardins que Deus tem te colocado? O que você tem feito? Como Deus tem te usado? Quais são os tijolos que você tem assentado nas construções ao seu redor? Na sua família, no seu trabalho, na sua igreja? Quais são as suas obras? Deus nos criou com a capacidade de obras. Tiago fala: a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. O Senhor nos chama a frutificarmos em toda boa obra. Lá em Efésios 2 diz que Ele não nos salvou pelas nossas obras, mas nos salvou para as nossas obras. Ou seja, o que nos salva é a obra de Cristo. Mas quem foi salvo pela obra de Cristo será encontrado realizando obras. Que obras são essas? Obras de justiça, obras de compaixão, obras de piedade, uma vida que está fazendo algo. O que estamos fazendo para Cristo, para a glória de Cristo? Então, um homem que frequenta a igreja, mas não tem obras coerentes com a palavra de Deus, não tem obras coerentes com o discípulo de Cristo, não é um discípulo de Cristo. Não tem o selo do discipulado. O selo do discipulado é uma vida coerente com as Escrituras. Então, não combina a preguiça, não combina a promiscuidade, não combina as mãos remissas, as mãos encolhidas, braço curto, não combina, uma vida cheia de orgulho, uma vida cheia de independência em relação a Deus, não. Então, o Senhor nos chama a ter o selo do discipulado em nossas vidas. E o selo do discipulado, em primeiro lugar, são as obras.
as obras. Então, olha, por onde você tem passado? Qual a transformação que você tem exercido? Eu quero com muito amor e carinho te encorajar. Um discípulo de Cristo tem obras que são marcas, a primeira marca na vida. Jesus tinha a marca das obras. Ele tinha o testemunho das suas obras. Então, quando ele esteve na terra, ele cumpriu profecias do Antigo Testamento na sua vida, e muitas delas eram ligadas às obras. Eram obras de cura, eram obras de libertação, eram obras de compaixão. Então, um discípulo tem marcas, e a primeira marca é a marca das obras. A segunda marca de um discípulo, que é o selo do discipulado, é o arrependimento. Escreve aí no comentário, arrependimento. Escreve aí pra gente, arrependimento. Então, preste atenção. Nós estamos aqui agora, e essa mensagem vai chegar para centenas de pessoas da família Dínamos, das nossas igrejas. Nós estamos num tempo de jejum. Qual arrependimento que o Senhor tem gerado hoje na sua vida? Nessa terra, nessa vida, em todas as temporadas que nós vivemos, nós precisaremos manifestar arrependimento. Você pode entender arrependimento sob dois aspectos: mudança de mente, metanoia, mas também retorno à origem, retorno à essência. O arrependimento tem o poder de te colocar no projeto original de volta. Mas o arrependimento também tem o poder de mudar a forma como você enxerga as coisas. Ou seja, é a palavra de Deus que produz arrependimento na nossa vida. É o efeito da palavra viva e eficaz em nosso ser que opera em nós arrependimento. Então o arrependimento, ele é uma consciência renovada do que é pecado. Talvez você há muito tempo não tenha tido a experiência de chorar, tendo luz sobre os seus pecados. O arrependimento é uma visão renovada de quem Deus é um vislumbre novo da santidade, da beleza, da luz do Senhor. Ao nos depararmos, quando Pedro se deparou com a grandeza de Jesus no seu barco, ele falou: sai do meu barco, Jesus, eu sou indigno, eu sou pecador, eu não dou conta do teu Senhor na minha vida, não. Então, inicialmente, o arrependimento vai te dar um sentimento de que você é inadequado para Deus, porque Deus é santo e você é pecador. Mas o arrependimento não para aí, porque ele nos traz uma visão renovada de como Deus também nos vê. E aí você se vê perdoado, redimido, santificado. Quando você vê, por exemplo, o Salmo 51, é o salmo em que Davi está reconhecendo e se arrependendo, está vomitando o seu pecado, pecado de adultério, pecado de farsa, de mentira, pecado de homicídio. Davi se envolveu numa desgraça de vida. Ele é um homem segundo o coração de Deus, um rei segundo o coração de Deus, mas em determinado momento da sua vida, ele cede às suas tentações. A carne mostra toda a sua força e ele cede ao pecado. Ele cede ao pecado sexual, mas ele cede muito mais ao pecado do poder. Ele manipula toda uma situação. O grande rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele precisou ser encontrado. Uma vez que ele cedeu ao pecado, ele foi encontrado num profundo arrependimento. O que eu acho mais interessante na história de Davi é porque Davi, mesmo um homem, um adorador, um poeta, um homem sério com as coisas de Deus, embriagado pelo pecado, embriagado pelos seus desejos, ele fica cego a tal ponto, ao passo que ele fica louco, ele fica apaixonado por Batseba, uma mulher casada. E aí ele tenta esconder o pecado dele. Olha que interessante, ele tenta esconder o pecado dele, chamando o marido dela da guerra para deitar-se com ela no meio da guerra. Ele faz com que o marido de Batseba, olha que interessante isso, gente, ele fica embriagado. Só que esse homem, esse soldado leal, embriagado com vinho, ele é mais sóbrio que o rei sem vinho. Por quê? Porque o pecado embriaga mais que o álcool. O pecado nos cega. E aí nós precisamos de arrependimento. O homem segundo o coração de Deus está mais fora de si do que e deitou com a esposa do seu soldado. Porque o seu soldado
é mais leal, é mais honesto do que ele. Por quê? Porque Davi estava sob o poder do pecado. Onde eu quero chegar? Todos nós vamos precisar, por sermos discípulos de Jesus, da marca do arrependimento. É aquela marca, os puritanos dizem, né? Não confie em quem não manca. Eles fazem uma alusão à passagem de Jacó. Jacó, um homem que tinha uma vida torta. A Bíblia mostra as suas trapaças, os seus enganos. Era alguém que tinha uma vida fora do propósito de Deus. Mas ele tinha uma promessa de ser alguém que ia ter a bênção de Deus sobre a vida dele. Esse homem, diante de um encontro, de uma luta com Deus, ele sai mancando. E os puritanos, historicamente, eles falam que nós não podemos confiar em quem não manca. O que significa isso? A marca de um seguidor de Jesus é se tornar alguém que tem no seu andar, no seu caminhar, a marca do arrependimento. A marca de quem teve a sua vida transformada. A marca de quem desistiu de provar para Deus que merece e se rendeu na graça de Deus. É muito fácil você colocar a vida cristã no seu piloto automático e deixar de ser um discípulo de Jesus, e deixar de ter o selo do discipulado. Então, as marcas de Cristo, elas precisam estar na nossa vida, a marca das obras, mas também a marca do arrependimento. A marca do arrependimento. Alguém que caminha em arrependimento não é alguém que caminha triste, porque é uma tristeza que Deus produz na hora da confissão, mas vem uma alegria muito forte quando você sabe que Deus faz nova todas as coisas, que Deus restitui todas as coisas. No livro a gente aprofunda sobre esse tema e é muito importante que você leia tudo que está escrito aqui. Mas há uma terceira marca muito importante na vida de um discípulo, que é a marca da renúncia. Não existe um seguidor real de Jesus que não esteja envolvido, olha, de tempos em tempos, com novas renúncias. Renunciar a privilégios, renunciar a reputação, renunciar a bens, renunciar a tempo. O Senhor sempre está ganhando espaço dentro de nós. Por isso que João Batista diz, convém que ele cresça e que eu diminua. Eis aí o princípio da renúncia. Para que Cristo cresça, eu preciso diminuir. Nós estamos agora num período de jejum e consagração, irmãos. É renúncia. Renúncia da comida, renúncia de privilégios, de confortos. Isso faz parte de andar com Cristo. Que evangelho nós temos vivido e praticado, irmãos? Que parou de acreditar e pregar e ensinar. Os seguidores de Jesus vão fazer renúncias. Ei, o que é discipulado? Discipulado é todo o caminho entre o dia que Jesus diz, vem e veja, para o dia que Jesus diz, vá e morra. Cristo chama primeiro os discípulos para ele, mas ao andarem mais de 3 anos com ele, quando Cristo está para liberá-los, porque Cristo vai morrer e ressuscitar a partir da cruz, Cristo vai prepará-los para o quê? Para a morte. O discipulado é o caminho entre o dia que você não tem compromisso nenhum para o dia que você tem compromisso total. Qual é a marca dos discípulos de Cristo? Eles se tornaram mártires. A renúncia faz parte do discipulado. A renúncia é todo o processo no qual eu vou me desprendendo, eu vou me esvaziando. É como aquela canção do meu amigo José Júnior. Aos poucos eu vou me desapegando de mim e me apegando a ti. É isso. É carregar as marcas de Cristo. E uma das marcas são as obras, são as marcas também de arrependimento. E em terceiro lugar, a marca da renúncia. Ei, Deus está te pedindo nesses dias um novo nível de renúncia. Só que quando nós amamos, pense, a marca é o resultado de fundamentos trocados, coração redimido, isso é muito importante você entender, e virtudes desenvolvidas. É uma consequência. Então, quando Cristo que eu amo, quando esse Cristo que é o meu fundamento, e quando esse Cristo que é o meu caminho me pede algo, não vai ser pesado. Se você tropeçar em ter Cristo como seu fundamento, Cristo como seu maior amor, tendo redimido seu coração, e se Cristo não está sendo desenvolvido na sua vida, você não vai conseguir fazer renúncias genuínas. O ser humano sem Deus faz renúncias, mas nunca para a glória de Deus. As renúncias que um homem e uma mulher fazem, não sendo um discípulo de Jesus, são renúncias egoístas.
É como um atleta que renuncia a alimentos para ter uma melhor performance. Beleza, isso é legal. No ramo profissional dele, isso é louvável. Mas não são essas renúncias egoístas que eu me refiro. Eu me refiro a renúncias do tipo da de João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua. Coloca aí, que ele cresça e que eu diminua. Escreve aí, que ele cresça e que eu diminua. Isso é tão especial, gente. Isso é tão poderoso. O Senhor nos chama a ter essa experiência. Que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e eu diminua. Isso é muito importante, né? Quando nós avançamos aqui no livro, nós falamos sobre as renúncias, nós falamos também sobre a morte, né? Além das renúncias por amor, o Senhor nos chama a marca, que eu diria que é a marca final para hoje, né? Quero terminar falando sobre morte. E eu queria encerrar esse minuto falando com muito carinho com você, mas nós temos um Deus marcado no céu, marcado com a marca da morte. O Deus que é a própria vida, ao se fazer homem, precisou adquirir a marca da morte. É interessante porque a Bíblia fala que o amor de Deus é mais forte do que a morte. O que significa isso? Que o sinal, o selo do discipulado, alguém começou a ter as obras de Cristo, a se arrepender pela palavra, a renunciar por amor a Cristo, ele vai ser colocado no lugar de morte, num lugar de uma inexistência do seu antigo eu para uma existência de uma nova vida. Então, não existe um discípulo de Jesus que não foi levado à morte. Que morte é essa? Essa morte pode ser entendida tanto quanto a renúncia elevada a você, de fato, calar a sua voz, o seu ego, a sua carne, mas também ao martírio. Nesse momento agora, tem cristãos sendo assassinados em lugares perseguidos no mundo. Mas nesse momento agora também, tem homens e mulheres morrendo para si mesmos, para que o Senhor viva neles. E não há como fugir disso. Não há como fugir disso. Então, o caminhar com Jesus é todo o caminho entre o dia que você é apresentado, Jesus é apresentado a você e você o recebe como seu Senhor e Salvador, e o seu compromisso ali é zero, é um. E que compromisso? Qual que é o seu compromisso? É em receber a salvação, receber o perdão, receber a cura, receber o milagre. E tá tudo bem começar a vida cristã assim. O nosso grande problema não é começar a vida cristã do compromisso 1. O nosso problema é, depois de alguns anos, estarmos no mesmo nível. O discipulado é todo o processo entre o dia em que eu disse sim para a salvação de Jesus na minha vida, para o dia que eu digo sim para morrer por ele. É sair do compromisso pequeno para o compromisso completo. É isso que está aqui no livro. É andar com Cristo a ponto de, ao me parecer com ele, carregar em mim as marcas. Quais são as suas marcas? Quais são as marcas sobre a sua vida? Comecei aqui a live falando que o dia que eu estava escrevendo esse capítulo, o Silvio Santos morreu. E eu vi que um homem natural, mas excelente, comprometido com a sua missão, morreu deixando marcas. E todo ser humano está deixando alguma marca. Eu já fui em velórios que a marca da pessoa que estava sendo enterrada ali era uma marca de roubo, de arrogância, de sofrimento, de problemas, de destruição. Quais são as marcas da sua vida? Eu destaco pelo menos 4. A marca das obras. Como tem ficado os jardins que você tem passado? Quais são os tijolos que você tem assentado nas construções ao seu redor? A marca do arrependimento. Um discípulo está sempre sendo renovado em arrependimento. Ele está sempre indo para esse lugar de transformação.
Em terceiro lugar, as marcas da renúncia. Mas em quarto lugar, a marca da morte. O selo do discipulado, selo, ou seja, a prova, são as marcas de Cristo. E quando alguém carrega as marcas de Cristo, ele pode dizer com Paulo, ninguém me perturbe, porque eu tenho provas que eu ando com Jesus. Então nós temos um Deus marcado no céu, porque o amor dele por nós levou ele às últimas consequências, até a morte. E ele tem marcas de amor por nós. Mas nós também podemos ser escravos de orelhas furadas, ou seja, servos marcados. Ou seja, nós temos o compromisso completo. O compromisso completo com Jesus. O nosso sonho como Dínamos, a nossa oração, o nosso jejum é ser uma família de cristãos íntimos de Deus. E uma família de cristãos íntimos de Deus, gente, é uma família de discípulos. Naquilo que nós acreditamos, nós só podemos salvar esse mundo, ganhar almas e viver a nossa missão através de discípulos. E o que são discípulos? Discípulos são seres humanos que tiveram o seu fundamento de vida trocado, agora é Cristo. Tiveram o coração, os seus amores redimidos, redirecionados. Jesus agora é a nossa vida. Tivemos, no processo da vida cristã, o discípulo é aquele que foi desenvolvendo virtudes, o fruto do Espírito. Mas também, o discípulo é aquele que carrega as marcas de Cristo. Nós somos uma comunidade de discípulos. Você que está me ouvindo aí, você foi chamado para fazer parte de uma comunidade de seguidores de Jesus. De gente que começou no compromisso 1, mas vai terminar no compromisso total. O nosso alvo é que cada membro da nossa igreja tenha o lindo sonho, o desejo profundo de ser como Cristo é. De ser alguém com marcas do amor que sente. Então o nosso Cristo, o nosso Senhor, quando nós vemos ele glorificado em Apocalipse, ele continua tendo as marcas do amor dele por nós. E a nossa pergunta com muito amor é, e quais são as marcas do seu amor por Jesus? Vão ser marcas de obras, de arrependimento, de renúncias, mas também marcas de morte, em que você tem a disposição de entregar completamente a sua vida e ir às últimas consequências. O que significa morte? O último capítulo, a última consequência, a última etapa no processo. Então, quando Cristo é encontrado vivo em você, é porque você foi encontrado morto em Cristo, para que Ele viva em nós. Por isso Paulo dizia, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é um discípulo de Jesus, o que pode dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Vamos orar? Paizinho querido, nós apresentamos a nossa vida em oração agora. Toda a nossa igreja, Pai, centenas e centenas de membros, de pessoas, milhares de irmãos que estarão ao longo do dia entrando em contato com essa realidade, com essa verdade, pela leitura, pela oração, por acompanhar esse conteúdo. Nós oramos agora para que o Senhor derrame sobre nós revelação, sabedoria e um desejo profundo de carregarmos as marcas do Senhor. Que em nome de Jesus, a Tua palavra, a Tua vida, a Tua graça venha sobre nós, nos capacitando a sermos discípulos, Pai. São dias, Pai, que como igreja temos jejuado e colocado pedidos, alvos diante do Senhor, alvos pessoais, alvos como igreja, alvos como família. E nós sabemos que Tu és um Deus que responde. Que seja um tempo de resposta do céu. Que agora mesmo, Pai, quem está ao vivo agora, receba do Senhor, o milagre, a graça, a fé, mas que diante de todos os nossos pedidos, Pai, a nossa maior oração seja, e a resposta do Senhor seja, uma comunidade de discípulos, para que sejamos, Pai, um testemunho na nossa nação e nas nações que nós estamos, do Teu santo evangelho, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe o seu dia, que você carregue as marcas de Cristo na sua vida, que o seu compromisso com Cristo seja levado às últimas consequências, com você diminuindo e Ele crescendo, em nome de Jesus. Amém.